Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. Hoje nós vamos ter uma entrevista diferente aqui no canal. Pela primeira vez a gente vai fazer uma entrevista por link, porque o nosso convidado está bem distante daqui do Vale do Paraíba. Ele está lá em BH. Mas antes de chamar o nosso convidado para essa entrevista, eu quero agradecer a nossa parceria, sempre do nosso patrocinador master, né? Um abraço, senhor Roberto Queiroz. A Valisson Centro Auditivo é a nossa parceira do Papo de Idade. Lá você encontra aparelhos auditivos com inteligência artificial. Isso mesmo, ele já se adapta automaticamente aos ruídos externos para oferecer um conforto ao seu usuário. Se você ainda não conhece a Valisson Centro Auditivo, ela fica há 42 anos no mesmo endereço, aqui no centro de Taubaté, na Rua Bispo Rodovalho, número 104. E olha só, vou te dar uma informação importante sobre a audição e o quanto você deve se cuidar. Estudos recentes mostram que a cada 10 decibéis de perda auditiva, você pode ter 30% a mais de risco de demência. Uma perda auditiva leve aumenta em 2 vezes o risco de demência. Uma perda auditiva moderada em até 3 vezes. E uma perda auditiva grave, o risco é aumentado em 5 vezes. Então, não perca tempo. Se você já estiver sentindo a necessidade de um reforço aí na sua audição, Valisson Centro Auditivo é a dica do Papo de Idade. Bom, hoje nós estamos trazendo aqui, via link, diretamente de BH. Se você está no Brasil e ainda não ouviu falar do personal dos avós, você devia estar assim anestesiado ou não estar nas redes sociais acompanhando a coqueluche que virou o Nicolas Chaves. Aqui no Papo de Idade, você sabe que o norte dos nossos entrevistados e da tônica dos nossos assuntos é referente à longevidade ativa. Então, a gente vai falar de vários assuntos, já falamos aqui de vários assuntos com vários entrevistados. E hoje a gente vai falar com o Nicolas essa necessidade, né, da gente realmente ter essa preocupação com a nossa saúde, para que a gente, nesse ganho de expectativa que tivemos nas últimas décadas, seja um tempo de qualidade. Porque não adianta eu ganhar 20 anos a mais, mas estar 20 anos acamado. Então, isso não é qualidade de vida. Nicolas, é um prazer ter você aqui. Eu quero agradecer por você ter aceito esse convite. Muito obrigada. Ô, Cíntia, obrigado pelo carinho, pela apresentação comigo e com a vovó Zilda, né? Isso. De nos convidar para estarmos aqui, que eu sempre estou, mas a vovó Zilda vem comigo, né? Porque você falou da coqueluche e tal, a gente não se dissocia, né? O pessoal associa muito, então, muito obrigado. Vai ser um prazer bater esse papo aqui no Papo de Idade com essa seara da parte de movimento, né? Que é a minha área, assim, como personal trainer e profissional de educação física. Isso, conta pra gente, quando foi que você, dentro da tua trajetória, né, na atividade física, identificou que cuidar da pessoa mais velha seria um bom caminho, um nicho para você trabalhar e, obviamente, né, talvez você nesse momento não tenha essa perspectiva de ter essa visibilidade que você acabou ganhando. E se foi a vovó Zilda que te deu essa visibilidade toda? Sim, no final da faculdade, Cíntia, eu comecei a experimentar dar aulas com meus avós, a vovó Zilda e o vovô Fábio. Muita gente não conhece, né? O pessoal conhece mais a vovó Zilda, mas o meu avô Fábio, ele também foi meu aluno, ele já faleceu há uns 16 anos, né? Mas eu tive esse insight inicial. Paralelamente a essa atuação com os familiares idosos, eu entrei para o mercado de trabalho de academias de musculação, assessorias de corrida, atletismo, né?
E fui começando a dar personal trainer para pais de colegas que me viam dando para minha avó os exercícios, né? Começaram a me indicar para os seus pais e avós. E eu fui percebendo um nicho bem bacana, que eu tenho facilidade, eu acho gostoso, eu acho legal a energia de troca, são bons alunos. Acho que aí de repente eu afunilei nesse nicho, né? Porque não vinha uma outra área de atuação, tanto que há pouco tempo eu não tenho mais uma assessoria de corrida. Para você ter ideia, eu tenho uma assessoria de corrida, tinha, né? Que eu tinha 900 pódios de corrida de rua. Eu sou heptacampeão mineiro de atletismo, mas ninguém sabe disso. Nossa, olha só. É, paralelamente ao meu trabalho com idoso, né? Eu tinha essa parte do treinamento esportivo, que é uma área comum, natural da educação física. Mas eu direcionei para esse nicho, né? Com as minhas especializações em musculação, em treinamento esportivo, né? Uhum. E a vovó Zilda, então, foi esse seu primeiro insight, essa sua primeira inspiração, e ela tá com quantos anos? 106 anos hoje? Hoje a gente está hoje no final de 2025, né? Nesse podcast, não sei se ele vai ao ar em Ele 2026. vai, Hoje ela tem. Então estamos em 2026, né? Ela está hoje com 106 anos. Nasceu em 1919, no final da gripe espanhola, uma pandemia mundial, né? No final da Primeira Guerra Mundial, passou por duas grandes guerras mundiais, duas pandemias, 10 papas. Só para você ter uma ideia dessa estrada dela. Em 2017, eu participei de um concurso de personal trainer, desses de nível nacional, eu fiquei entre os 10. E aí o Jornal do Conselho Regional de Educação Física ele noticiou colocando que 2 personal trainers de Minas Gerais ficam entre os 10 melhores personal trainers do Brasil, sendo um deles Nicolas, o personal dos vovós. Aí eu olhei aquilo no jornal, ué, que legal isso. Uhum. Anos depois, no sítio ali, já com essa coisa de rede social, eu tinha um Instagram que era assim, Nicolas Chaves Nascimento. A minha esposa Roberta puxou minha orelha. Poxa, mas ninguém vai saber que você é personal assim. Hum. Eu falei, você tem razão, deixa eu pensar. Eu lembrei do CREF, do jornal, falei, vou colocar personal dos avós, e foi aí que eu dei esse insight desse nome que deu muito certo. É um nome, eu acho que muito legal, né? Aham. Eu acertei nesse nome. E aí, legitimamente, por causa Sim, da vovó Zilda, né? sim. E desde esse ano de 2025, alguns vídeos nossos começaram a viralizar, assim, com 6 milhões de visualizações, 7 milhões, e aí sim houve um boom. Para você ter uma ideia, no início de 2025 eu tinha 6 mil seguidores no Instagram. Hoje, no momento que a gente está falando, a gente está com 224 mil. Então, poxa, imagine em um ano, né? Um crescimento bem bacana. Nossa, foi um boom realmente. Então, isso aconteceu em 2025, essa virada. Sim, esse crescimento a nível, né, de Uhum. alcance maior, sim. Uhum. Nicolas, fala para mim, quando você faz esse atendimento para a pessoa idosa, porque você tem um atendimento presencial de clientes, Sim, né, aí em sim, BH, e você também faz um atendimento online, isso. não é isso? Sim, o atendimento presencial, como que funciona? Hoje em dia, no presencial, hoje eu não atendo mais presencialmente por causa desse crescimento meu no online. Então, do meio do ano para cá, eu encerrei os atendimentos presenciais, mas não tem problema. Como que funciona o atendimento presencial? Que eu sempre fiz isso por 17 anos, né? Uhum. Geralmente a gente atende ou em academias, né? Mas às vezes a academia é um ambiente um pouco hostil para o idoso. Não para todos, eu não posso generalizar também. Tem gente que gosta, depende do perfil. Tem Uhum. idoso que é mais popular, gosta de interagir com outras idades também e Uhum. gosta de estar, né, no meio de pessoas, se divertir. Já outras pessoas, às vezes, têm dificuldade ou algumas barreiras que impedem de ir para a academia. Então, Uhum. contratam profissionais de educação física para ir até seus lares para orientar a prática de exercícios físicos. Nesse caso, era minha intervenção profissional, né, a nível presencial, eu levava meu material, né, e aplicava a sessão de treinamento utilizando pesos, que a gente faz o quê? Exercícios de musculação, exercícios de alongamento, exercícios de equilíbrio e de resistência. Essas 4 capacidades físicas treinadas em uma sessão de treinamento chama-se treinamento multicomponente. Isso é a recomendação hoje das ciências para a prática de exercícios da população idosa. E não apenas fazer musculação, não apenas fazer caminhada, e sim o treinamento multicomponente ou multimodal, que envolve mais de uma capacidade física. No caso, 4 ou 5, como por exemplo, a flexibilidade com exercício de alongamento, a força muscular com exercícios de musculação e calistenia também, resistência com caminhada, bicicleta estacionária,
capacidade coordenativa e equilíbrio para prevenção de quedas e coordenação, a dupla tarefa, que o pessoal vê eu fazendo muito com a vovózilda, que é aquela brincadeira de tarefa motora com tarefa cognitiva, contas, rimas. Isso é muito bom, porque além do estímulo motor, você também tem ganhos cognitivos, o que é muito importante para a manutenção da autonomia, da capacidade funcional, que é a saúde da pessoa idosa, né? Uhum. Digo porque é o seguinte, só aproveitar esse gancho, a saúde da pessoa idosa hoje, ela é entendida como funcionalidade ou capacidade funcional. Não quer dizer que pela presença de alterações orgânicas, como doenças, por exemplo, a cada 10 pessoas idosas, geralmente que chegam para treinar, a gente sabe que em média 6 apresentam hipertensão arterial. Ponto. Isso é um fato. Beleza, mas essa pessoa ela pode ter saúde apesar disso, dessa doença. Por quê? Porque ela deve ter uma boa capacidade funcional, tendo boa autonomia e independência para realizar as atividades de vida diária. Ponto. É isso a saúde, independente das alterações orgânicas. E o treinamento multicomponente oferece como resultado essa boa manutenção da capacidade funcional. Por isso que a gente deve treinar tudo com o idoso, entendeu? Entendi. É o que é de mais atual aí. Em pesquisas, né, que a gente conhece, trabalhando, focando nesse tema, um dos principais medos das pessoas quando elas estão envelhecendo é exatamente a perda da autonomia. Né? Sim. Quando ela isso mesmo. perde a autonomia e ela perde, consequentemente, a independência e começa a depender de uma outra pessoa para atividades simples, realmente aí é um medo real, né? Que pode levar a problemas de isolamento social e várias outras coisas, né? Que desencadeiam. Perfeito. Existe uma sutil diferença entre autonomia e independência. Porque, por exemplo, o que é autonomia? Em geral, é a capacidade de tomada de decisão da pessoa idosa. Será que eu tenho autonomia cognitiva e comportamental para tomar as minhas decisões ou já tenho um declínio cognitivo, o meu comportamento já não me dá essa autonomia? E a independência não, ela é mais relacionada à ação, à questão de execução, é mais relacionada à mobilidade, à comunicação. Por exemplo, se a pessoa perde a mobilidade, ela não vai ter independência para movimentar em casa, para fazer as tarefas do dia a dia, entendeu? E se ela também perde a capacidade cognitiva, ela não vai tomar decisão para levantar e fazer alguma coisa, perdendo também a autonomia. Essa diferença é sutil. Então, só recapitulando, autonomia é mais a tomada de decisão e independência é mais a capacidade de realização, ação, meios para executar. Quando você falou em calistenia, Pois não. isso é importante, né? Porque Sim. às vezes a gente realmente pensa que você precisa de equipamentos mirabolantes, de muita coisa, comprar, gastar, e na verdade a gente tem aí uma gama de exercícios. Hoje, se você entrar na internet, tem milhões de exercícios lá que usam o peso do próprio corpo, né? Enfim, que você pode fazer com objetos de casa. Explica pra gente um pouco como é que você trabalha isso com o seu público. Bacana. Nos treinos online do personal dos avós eu uso muito a calistenia, que é exatamente isso que você disse, Cíntia. É o treinamento da força utilizando o peso do corpo, né? E ele é eficaz para as pessoas idosas. Existem 31 barreiras, de acordo com o artigo, que impedem os idosos de praticar exercícios físicos e ir em academia. Depois da pandemia, lembra que as academias fecharam, né? Então, houve aquele isolamento social obrigatório. Então, ninguém podia treinar nem em praça, nem na rua. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a praticar a calistenia em seus lares, em suas casas. Então, esse meio de treinamento, chamado calistenia, que treina a força muscular com o peso do próprio corpo, voltou a uma tendência muito alta na cena fitness. E isso permaneceu da pandemia para cá, e os idosos também começaram a adotar esse tipo de prática com a ferramenta, o advento das ferramentas de tecnologia, no caso, o telefone celular. Porque hoje existe o treino online, né? Eu tenho o meu serviço também, mas o fato é o quê? É que os idosos, eles são imigrantes digitais. E aí o que acontece? Existe uma certa dificuldade de uso, só que já tem tempo que os idosos também estão mais familiarizados com o uso. Então, essa facilidade de uso aumentou, né? O que proporciona que idosos com propensão à inovação utilizem essas ferramentas de tecnologia a seu favor, tornando isso conveniente para o uso. E aí sim justifica pelo perfil para a pessoa treinar em casa, o que é legal, porque ela vai aproveitar, né? E
qual que é a conveniência disso? O horário, ela não precisa se deslocar para ir para academia, é mais barato o online do que o presencial, a gente treina em grupo. Uma informação interessante é o seguinte: o online tem interação social pelo fato de ser em grupo, né? As pessoas têm um grupo lá e, poxa, uma aluna minha quebrou o fêmur outro dia porque sofreu uma queda em casa, as colegas ligam, como é que você tá? Entendeu? Existe esse acolhimento. Uhum. Mas o que que acontece? Exercícios em grupo, eles tendem a ter um maior impacto na diminuição dos sintomas de depressão em comparação a exercícios individuais por causa justamente da socialização, entendeu, Cíntia? O que é Sim. legal, né? Sim, sim, essa questão do isolamento Você social, falou de isolamento, né? o isolamento social eu acho que é uma das principais queixas também, né, dos idosos, porque os Sim. filhos já casaram, já foram embora, às vezes já estão passando por um processo de luto, de viuvez, e aí a gente está falando de um universo aqui no Brasil que existem realidades, diferenças econômicas que também são barreiras para as pessoas não poderem pagar uma academia, né? Não poderem frequentar, não poderem contratar um personal. Então, a gente está falando de um Brasil onde, para a pessoa com menos recursos, a velhice é ainda mais impactante e, com certeza, isso vai, inclusive, diminuir esse tempo de expectativa de vida dela. Então, quando Sim. o idoso realmente consegue ter essa integração, e é por isso eu bato muito aqui, Nicolas, na tecla das políticas públicas, espaços de convivência onde os idosos possam, além de interagir socialmente, ter essas atividades, ter acesso a tudo isso que vai lhe proporcionar uma longevidade ativa, integrada, socialmente inclusivo realmente, né? Incluído na sociedade. Isso é muito Sim. importante. Perfeito. É um dos aspectos mais importantes em relação à mortalidade e comorbidades das pessoas idosas é o nível de escolaridade, né? Você estava falando dessa questão socioeconômica, né? Uhum, Então, por exemplo, a vovó Zilda, graças a Deus, um dos aspectos que faz com que ela tenha essa idade longeva e saudável é a questão dela não se preocupar com pagar contas. O vovô Fábio, ele aposentou bem, faleceu, deixou uma boa pensão para ela. Ela não se preocupa com isso. Imagina se ela tivesse se preocupar o grau de estresse que poderia impactar na saúde, né, da pessoa. exatamente, com certeza. Eu queria que você colocasse aqui para o nosso público, que é todo mundo aqui 50 a mais, 60 a mais, qual é o preço que nós pagamos quando nós mantemos uma vida sedentária? E aí vamos chegar lá nos 60 e começar a sentir o preço de ter mantido uma vida sedentária. Existem duas formas de se envelhecer, falando sobre qual que é o preço que a gente vai pagar, né? Uma forma chama-se uma forma senil e uma outra senescente. A gente está falando de senilidade e senescência. Como que é um envelhecer senil? É um envelhecer não saudável, onde as células elas envelhecem de uma forma doente. Então, isso é um fator que muitas vezes ele é um fator modificável. Existem aspectos genéticos também, mas Uhum. existem fatores modificáveis, né, que podem ser alterados ao longo da vida e fazer com que a pessoa envelheça não de uma forma senil, mas sim senescente, de uma forma saudável, por causa das suas escolhas de alimentar bem, de praticar exercício físico, de ver a vida como um lado positivo, não ficar só reclamando das coisas, armazenando raiva, rancor. Isso faz mal para a saúde. Então a gente tem que tentar purificar os pensamentos também. Isso é uma lei de saúde, né, do Galeno. Uhum. Pensamentos positivos, a gente ficar com raiva, pensamento negativo também adoece a pessoa. Então, olha só, o preço que a gente paga é o quê? As escolhas que nós fazemos. Nós somos responsáveis por nossa vida, né? Acho que é muito isso. Então, a questão da escolaridade, lembra que eu te falei? A taxa de mortalidade é muito maior em pessoas de baixa escolaridade. É por isso, às vezes as pessoas não têm acesso às informações que uma boa alimentação pode ser bom para ela. Não, ela não está nem aí, ela vai lá como torresmo, churrasco todo final de semana. Pô, de vez em quando tudo bem. Uhum. Mas uma educação alimentar importante, uma educação higienista de prática de exercícios físicos, é uma série de fatores, sabe, Uhum. Cíntia? Uhum. Mas aí, por exemplo, além da questão de a escolha estar sendo feita para bons hábitos, de repente eu sofro uma queda. E aí esse envelhecimento, a partir de um trauma, ele deixa de ser um envelhecimento saudável e começa a caminhar para um outro lado, um envelhecimento senil. Uhum. Apesar das questões modificáveis, a gente também tem que contar com
cuidados, porque a queda é um problema para o idoso. Às vezes a pessoa começa a ter problemas também de acuidade visual, vai atravessar uma rua, não vê um carro, poxa, é atropelado, olha que problema. Então é Uhum. uma capacidade intrínseca do idoso, a capacidade visual. Qual que é uma outra? A capacidade auditiva. Capacidade auditiva, se a pessoa começa a não escutar, eu vi na publicidade que você fez no início do programa, como que chama a empresa? Desculpe. É Centro Auditivo Vale Som. Então, a gente sabe que a capacidade intrínseca auditiva, se a pessoa começa a não escutar, ela se isola, porque ela não está entendendo nada. Isso. Isolamento promove depressão, né? A questão da demência, porque ela não está usando prótese, acentua o declínio cognitivo também. Então, essas capacidades intrínsecas são muito importantes. A preservação da capacidade visual, auditiva, a psicológica em relação a comportamento e humor, a cognitiva também, a locomotora com os exercícios físicos e a própria vitalidade, com uma boa alimentação, que vão configurar o que eles chamam hoje de habilidade funcional, que é a forma com que essas 6 capacidades intrínsecas se relacionam com o meio ambiente que essa pessoa vive. Porque, imagina, a pessoa ela é cega e mora num ambiente de difícil locomoção, então é tudo uma questão de habilidade funcional, Uhum. sabe? Então, na verdade, é uma grande teia de vários fatores, né? E um Nossa fator Senhora. impacta no outro, né? Sim, sim. E aí, quando eu não tenho essa vida já a partir dos 30, 40 anos, preocupada em ter uma boa velhice, né? Uma velhice independente, autônoma, saudável, eu realmente vou começar a ter fraqueza muscular, né? A ter dores articulares, e aí, de repente, o remédio sai mais caro, porque prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Remédios são mais caros, sim. Vamos separar 2 aspectos, então. Envelhecimento, né, e Hum. idoso. Uma coisa é diferente da outra, porque o envelhecimento ele começa na infância, Nasceu, né? já começa a envelhecer. Exatamente. Por exemplo, a gente sabe que na parte de desenvolvimento das crianças, as crianças elas têm boa sensibilidade ao desenvolvimento de algumas capacidades físicas, por exemplo, com 8 anos ali, ele tem mais flexibilidade, ele tem mais capacidade de melhorar a sua coordenação. Só que ele vai crescendo, vai desenvolvendo outras janelas de aumento de sensibilidade, desenvolvimento de capacidades físicas, como, por exemplo, a força muscular, lá pelos seus 15 anos, por causa do aumento da testosterona. E se a gente sabe que nesse período ele está sensível ao desenvolvimento dessa capacidade de força, ele não vivencia os movimentos para esse desenvolvimento, ele apresenta uma lacuna que no futuro pode ser um problema diferente de quem vivencia esses movimentos nessa etapa mais sensível de desenvolvimento dessa capacidade física. Então, qual idoso que vai chegar para mim, profissional de educação física? Um idoso que não viveu essas etapas de desenvolvimento de uma capacidade motora importante que é a força, ou um que viveu isso plenamente? Então, a gente deve considerar a individualidade também. E uma coisa, não é porque ele não viveu que ele não precisa começar, porque as adaptações ao treinamento físico, elas ocorrem em todas as idades, na infância, na idade adulta e na idade mais velha. Existem estudos que mostram que idosos nonagenários, ou fazerem musculação por 3 vezes por semana, aumentaram a área da coxa 44%. Ou seja, existe hipertrofia muscular para um idoso nonagenário. É exatamente isso que eu ia perguntar para você. Não tem uma idade, eu já passei da idade, eu não vou mais fazer uma academia, porque eu já fiz 60, já fiz 70. Na verdade, a gente tem essa capacidade de ganho de massa e de qualidade de vida e em todos os aspectos fazendo exercícios, né? Sim, as adaptações elas ocorrem em todas as idades, né? E o estímulo ele deve ser um estímulo adequado, né? Treinamento de musculação, de força muscular é justamente isso, para ganho de massa muscular e, na pior das hipóteses, para minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento, porque o sedentarismo realmente não vai ajudar em nada. Aí sim, né, a Uhum, pessoa tende a ter uma sarcopenia mais acentuada, né, com o sedentarismo e comportamento sedentário. Existe uhum. uma diferença, sabia, de sedentarismo e comportamento sedentário. Não, qual é? O sedentarismo é simplesmente a pessoa que não pratica atividade física orientada por 150 minutos por semana. O comportamento sedentário são 3 comportamentos: passar o tempo sentado, inclinado
ou deitado. Isso é comportamento sedentário. E hoje, na área da saúde, estuda-se muito o que chamam de comportamento de movimento de 24 horas, que são 3. Quais são eles? Comportamento sedentário, atividade física e sono. Vamos tirar 8 horas do sono. Sobram mais ou menos 16 horas para serem divididos em atividades físicas e comportamento sedentário. Atividade física não é exercício físico, não, tá? Atividade física é levantar, caminhar, arrumar a casa, porque isso tem gasto de energia. Só Sim. que com o envelhecimento, a tendência é que a gente se movimente menos. Então, a gente tende a aumentar o tempo de comportamento sedentário. Então, uma simples ação dos familiares, como recomendações aos cuidadores, por exemplo, de quando os seus idosos permanecerem muito tempo em comportamento sedentário, sentado, deitado, poxa, coloque ele em atividade física em pé. Apenas uma descarga de peso em pé para um idoso mais frágil já vai gerar um estímulo que vai ter gasto de energia e minimizar o tempo de comportamento sedentário, o que faz grande diferença na saúde da pessoa idosa. E isso que você está falando é importante, porque às vezes, até pelo excesso do cuidado, uma filha, um parente fala: não, deixa que eu vou lá e pego para você. Não, fica aí sentadinho, que eu vou ali, arrumo sua cama. Não, não vai comprar pão não, que você pode cair ali na calçada. Às vezes, esse excesso de zelo pode exatamente estar contribuindo para essa atrofia, né, do idoso. Perfeito, né? Cuidado, tadinho. Ô, dó, senta aqui, né? Isso, eu faço seu pratinho, não, eu vou ali na geladeira. E isso, na verdade, pode ter um efeito exatamente contrário. A pessoa pode, inclusive, começar a se achar uma inútil, né? Falando: nossa, eu não posso nem levantar da cadeira mais. Ou então se sente um barão, né? Ou isso. Todo mundo faz tudo para ele, né? Mas Mas é isso que você está falando, faz todo sentido. Claro, né? Existem pessoas que têm necessidades, mas deixar sim, essa pessoa, né? Pelo menos o mínimo do mínimo, ter um pouquinho de esforço, né? exatamente. Você hoje tem noção de quantas pessoas deve ter, óbvio, quantas pessoas você está atendendo? Quantas que eu estou atendendo? Qual é o tamanho da sua clientela? Na minha turma deve ter umas 100 pessoas, que varia, às vezes sai um pouco de gente, entra, mas tem umas 100 pessoas ativas hoje, né? Mas os vídeos que a gente posta no Instagram, uma coisa que não tem preço, é muito legal, porque, por exemplo, eu fui num evento outro dia, de lançamento de livro, uma menininha com uma mãe falou que estava fazendo os exercícios igual eu faço com a vovó Zilda, Ó. fazendo conta com a avó. Então, são coisas que não tem preço, então eu nem tenho ideia do alcance, não, para te falar a verdade. Não deve ser nem mensurável mesmo, porque eu dei uma olhada na tua rede social, você já deu entrevistas para as grandes emissoras abertas aí do Brasil, já participou de vários podcasts, e aí eu acho que é exatamente isso, replicando os teus vídeos, né, com pessoas em casa: olha aqui, vó, tal, eu já mandei para minha mãe, já mandei para minha sogra. Obrigado, que bom. Falei: olha, veja aí, acompanhe, tem que fazer. Qual que é o nome da sua mãe? Minha mãe é Marli. E a da sua sogra? Minha mãe, a Marli, mora em Curitiba, está com 75 anos, adora viajar, adora dançar, é pau para toda obra, não se cansa, tem um gás, uma vitalidade, graças a Deus, maravilhosa. Coisa boa. É esse que eu falo das políticas públicas, né? Ela mora em Curitiba, perto de um centro lá se chama Rua do Povo. E nessa rua tem várias atividades, que é, na verdade, como se fosse um centro comunitário. Então, lá ela faz dança, lá ela faz pintura, lá ela faz uma série de atividades. Legal. Minha sogra, a dona Isaura, que é, assim, super fã aqui do Papo de Idade também, comenta todos os vídeos que a gente coloca, tem 80. Ela já mora numa cidadezinha pequenininha do sul de Minas Gerais, aqui perto de Taubaté, que é Santa Rita do Sapucaí. Sim. Santa Rita, ali pertinho de Itajubá, Pouso Alegre. E ela tem 80 anos, agora, há uns 10 anos para cá, que ela começou a frequentar um pilates, que ela começou a fazer uma hidroginástica, exatamente porque o corpo já começou a cobrar, ela começou a sentir, ela já faz uso de uma bengalinha
para poder andar. Ela já está evitando ir em lugares mais distantes de casa, porque ela já levou alguns tombos, né? A gente já arrancou aquelas banquetinhas que ficavam do lado da geladeira para evitar que ela pegue coisas lá em cima e já colocou armários baixos para trocar e deixar tudo acessível. Mas o tapetinho, o paralelepípedo no meio da rua, fora do lugar, tudo isso é uma armadilha, né? Sim, as quedas elas têm duas origens, basicamente. Os tropeçamentos e os escorregamentos. Você falou do paralelepípedo, tropeçamento. Areinha, escorregamento. Além das quedas de altura superior, né? Pelo fato de tentar subir para pegar alguma coisa. Isso é perigosíssimo, né? O Gugu Liberato morreu por causa disso, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que os acidentes domésticos, né? Eu acho que predominam aí em relação aos idosos. Mas deixa eu te perguntar, Nicolas, quando o idoso sofre, por exemplo, ou uma fratura, ou um AVC, você tem casos de clientes assim mais idosos que tiveram essas condições mais severas e que com os exercícios tiveram uma boa recuperação? Sim, sim. Inclusive, uma das primeiras alunas idosas minhas, sem ser a vovozinha do meu avô Fábio, quando me contrataram para dar aula para ela, ela tinha tido 2 eventos de quedas com 2 fraturas, uma nos ossos do quadril e a outra nas vértebras. Então ela ficou muito tempo acamada, perdeu bastante massa muscular e não conseguia mais levantar sozinha da cadeira. Então a gente foi treinando, treinando, treinando e de repente ela conseguiu levantar de novo, mostrando que houve, né, uma melhora da função, da força e da atividade de vida diária funcional, que é passar de sentado para de pé, o que foi um ótimo resultado, sabe? Uhum. AVC também eu já tive alunas com comprometimento motor importante, de sequela de metade do corpo, assim. Então, em alguns exercícios, eu simplesmente treinava o lado que ela ainda tinha função. Para quê? Para com que as adaptações da vida, que ela teve que se adaptar para continuar vivendo, ela mantivesse a força desse lado voluntário, que ela ainda tinha comando, porque o AVC, do outro lado, ela não tinha mais comando, né? Infelizmente. Então não tem muito o que fazer, mas a gente tem que fazer o que dá. Não pode parar, não. Imagina se pra gente que a gente é saudável, né? Completamente, nós somos íntegros. Entre o que eu falo assim, né? Nossa capacidade física. Aham. Imagina para quem não tem isso, se ficar parado é pior ainda, né? O peso desse sedentarismo, né? Eu imagino que nesse grupo de clientes que você tem, todos eles têm um carinho enorme por você, né? Porque acaba criando esse vínculo, né? Esse vínculo de confiança e, de repente, de ser uma pessoa com quem eles estejam falando regularmente, que crie esse convívio social, né? Eles devem te tratar quase como o neto de todo mundo, né? Muito, muito. Não, é um afeto muito legal, né, de troca. Eu sou um prestador de serviço, mas nada impede que eu me torne amigo da pessoa, e é muito comum, porque os idosos, eles são muito afetuosos. Eu entendo que a família geralmente que me contrata, sabe, Cíntia? Aí eu entro nesse universo da família, também tem muita gratidão, recebo muito carinho dos familiares pelo fato de eu estar cuidando do tesouro deles, que são os seus pais e seus avós. Então isso para mim é muito legal, isso não tem preço, é mais uma coisa que não tem preço. Às vezes é difícil ficar magrinho, porque você vai na casa do idoso, tem biscoitinho, não sei o quê, né? Então personal de idoso não é aquele personal fortão não, entendeu, Cíntia? É quase igual vida de padre, né? Isso, eu que lute. O padre vai em casa, não sai de lá sem tomar um cafezinho, comer um bolinho. Ainda mais mineiro, imagina. Nossa, é bom pãozinho demais da de conta, queijo, né? Uma goiabada, um pãozinho de queijo. Nicolas. É isso mesmo, mas aí tem uma coisa que você estava falando, só para não perder o gancho. Sim. Beleza, a gente faz uma grande amizade, um grande afeto, mas acontece muitas vezes a morte do aluno. E isso não é incomum, né? A gente sabe que isso pode acontecer. E é ruim, é triste, sabe? Porque de repente há essa perda, né? Já aconteceu comigo algumas vezes e a gente tem que entender que isso faz parte. Mas é triste, é uma parte triste dessa área, assim, sabe? Eu sei como é isso, porque eu sou ministra da Eucaristia. Então, eu e meu marido juntos somos ministros da Eucaristia e nós visitamos um centro de convivência de idosos e levamos a Eucaristia para os idosos que lá residem.
E, eventualmente, a gente chega lá e fala, cadê o fulaninho? Ah, ele faleceu esse final de semana. Então, para a gente também é aquele baque, né? A gente acaba criando o vínculo e não é fácil. E a gente aprende com isso, entendendo que a gente tem que viver a vida agora, né? Exato. Eu acho que isso traz para a gente essa noção da finitude, né? Todos nós vamos ter um dia que vamos embora e a gente precisa fazer o melhor enquanto está aqui, para nós e para os outros, né? E eu acho que hoje na sociedade que a gente vive, e por isso o objetivo do Papo de Idade, é olhar para o idoso com esse carinho que eu sinto que você olha, com esse afeto, com esse respeito que essas pessoas merecem, né? Eles são nossos antecedentes, tudo que a gente conhece foram eles que construíram. Então, a gente precisa honrá-los, ter esse respeito, esse carinho em todas as dimensões, seja como profissional, seja através das políticas públicas, falar com essa população, ouvir esta população, mais do que falar até, ouvi-las, o que elas querem, o que elas precisam e tentar entregar de uma forma humanizada. Eu acho que o trabalho teu com certeza tem o sucesso que tem, porque você faz um trabalho humanizado. Eu acho que essa é a chave, sabe? A questão do marketing digital me preocupa com isso, porque nas mentorias o pessoal fala, você pode fazer um serviço que você não vai depender de você para ele. Eu falei, não, mas eu quero depender de mim, porque eu tenho que dar aula ao vivo para meus alunos, porque eles precisam da minha presença. Então eu dou 3 vezes por semana as aulas ao vivo no Personal dos Avós, que se eu deixar essa aula gravada, eu perco o estabelecimento de vínculo e a humanização do serviço. Eu tenho que estar humanizando ali, porque senão não faz sentido. Eu acho que, né, é o mínimo que eu posso fazer, né? Eu acho que você criou esse vínculo e é exatamente por isso que você é abençoado no que você faz. É muito bacana o teu trabalho. Deixa aqui para o nosso público um conselho de ouro. Fala assim, olha, gente, vocês que estão aí começando a pensar numa longevidade ativa, porque sabe o que acontece, Nicolas? E eu tenho percebido isso até nos convidados que vêm aqui. Envelhecer é uma coisa para quem ainda está com 30 e pouco, até 40 e poucos anos, envelhecer para chegar lá nos 78, que já é a nossa expectativa de vida agora, é uma coisa que parece assim distante. A pessoa não se preocupa com isso, né? Como não se preocupa em aposentar, o que vai fazer depois. É como se eu guardasse esse assunto numa caixinha e o dia que chegar lá eu abro essa caixinha e vou resolver o que tem ali dentro. Então, para a gente que está começando essa caminhada do envelhecimento, o que você diria para a pessoa fazer desde agora? Como ela deve se cuidar, pensando no que você faz dentro né, do teu escopo profissional? Um conselho para que a gente chegue lá igual a vovó Zilda, né? Eu vejo muitos vídeos assim das pessoas na academia. Por que você faz academia? Porque eu quero ficar igual a vovó Zilda. É a trend, né? É a trend, exatamente. Então, o que você diz para esse pessoal aqui? Como é que a gente vai chegar lá? A primeira coisa é honrar o presente que Deus nos deu, que é a vida, né? O nosso corpo, né? Porque a nossa alma, ela está no nosso corpo. O nosso corpo ele precisa estar bem para que vivamos bem. Então, cuidar dele em todos os aspectos, não só na seara do exercício físico, mas das relações sociais. Uma coisa muito legal também é entender o viver o agora, mas não só o agora, manter motivações de vida, como, por exemplo, entender que eu preciso estar bem para ficar mais tempo vendo meus netos prosperarem, crescerem, ou acompanhar a história de vida por mais tempo dos que vieram depois de mim. Isso é muito legal. Agora, se a pessoa não tem filho, não tem neto, estabelece uma motivação. Poxa, eu quero conhecer lugares no mundo, eu quero estar bem com pessoas, eu quero estar mais com os meus amigos. Depende muito da pessoa, mas a gente tem que buscar motivações também, né, Cíntia? Motivações de vida para que tenhamos ânimo e disposição. Exatamente, propósitos, né? Boa. Eu vi uma vez, você falando isso, eu fui em 2 histórias agora, de uma senhora na Suécia, que você já deve ter visto o vídeo dela, que ficou viúva e resolveu fazer um curso de DJ. E agora... Não sabia, né? Agora também explodiu na internet. Ela faz
encontros, bailes mesmo, Legal. só com músicas lá da década de 60, 70, só para o público 60 a mais, e ela mesma é a DJ, para que ela pudesse se divertir, fazer novas amizades, e ela virou um sucesso mundial. E outra história que eu vi também, já tem mais tempo, isso de uma senhora também fora do Brasil, que ficou viúva, os filhos todos também criados, adultos, não moravam mais com ela, e ela achou mais interessante e até mais econômico, no caso dela, não me lembro o país que ela morava, ela ficar fazendo cruzeiros, vários cruzeiros Sim. durante o ano, do que ficar em casa. Porque Aí, ó. cada cruzeiro que ela fazia, ela conhecia um monte de gente nova, e ela fazia aquele monte de atividade que o cruzeiro proporciona, né, durante as viagens. Os garçons já conheciam, toda a equipe do cruzeiro já conhecia ela, ela era tratada como uma pessoa ali que morasse no cruzeiro. Então, é lógico, né? Guardadas as devidas proporções Claro. econômicas e, enfim, o ambiente que você está, você pode se voluntariar num projeto, numa ONG, né? Fazer o bem de várias formas, e isso vai te trazer novas amizades e relações. O importante é não desistir, né? O importante é ter propósito. E eu sempre falo, né? A pessoa, quando ela envelhece, ela vai trazer tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você teve uma vida de boas relações, de amizade, na família, você vai chegar aos 106 anos cercada de uma família amorosa, que queira te cuidar, que queira a sua presença ali. Então, isso realmente, tudo isso que você falou, eu assino embaixo e faz super sentido. Bacana, Cíntia. É isso mesmo. É uma questão da saúde, né? O bem-estar físico, mental e social. A gente tem que estar bem inserido no nosso ambiente. Se você começa a arrumar briga no trabalho, na vizinhança, já não é saúde, né? Já começa a ficar um estresse desnecessário. Então a gente tem inteligência emocional também, E quando você né? pega uma cliente, ou uma vovozinha, um vovozinho, daqueles assim, bem cri-cri, assim, que é teimoso, que acha que não vai ter resultado, você consegue quebrar a resistência? Sim, consigo, mas às vezes, até, por exemplo, tem dia que eu falo, não vou atender essa pessoa, não, eu vou lá na aula, a primeira aula experimental, eu falo, não tem jeito, não. Aí com o tempo eu falo, não, mas até que ela é gente boa, porque aí você vai encaixando, né? E a gente tem que entender, porque, pô, nem eu sou obrigado a agradar a todos, né? E nem todos são Isso. obrigados a gostar de mim, às vezes existe diferença também, né? A gente tem que criar, a empatia você cria. A empatia ela não é uma coisa automática. Você tem que entender psicologicamente como que é a pessoa, o perfil dela, estabelecer comunicação se você tiver uma inteligência para querer ter essa empatia, ou também se você não quiser, um abraço, seja feliz, né? É Faz isso. parte das nossas escolhas, né? Faz parte em toda a profissão e em todas as relações, né? Sim. A questão, por exemplo, a gente não falou, uma coisa que Hum, eu acho muito importante, é a questão da fragilidade do idoso. hum, Porque quando a gente estava falando de envelhecer bem, senil ou de uma forma senescente, a questão é a seguinte: a prática de exercício físico é muito importante para manter os idosos robustos. Porque se o idoso ele começa a ficar com comportamento sedentário por muito tempo, ele começa a ter um declínio funcional. O que que é isso? É uma diminuição da sua capacidade funcional de autonomia e independência, indo para um declínio funcional, fazendo com que esse idoso ele possa se tornar um idoso em risco de fragilização. hum. Ele já deixa de ser um idoso robusto, comprometendo algumas capacidades de realização de atividade de vida diária. Então, a gente tem três tipos de classificação de idosos: idosos robustos, idosos em risco de fragilização e idoso frágil. Sendo que esse idoso frágil ainda é subdividido em idoso frágil de alta complexidade e idoso frágil em fase final de vida, que é aquele que depois de 6 meses já estará falecido, entendeu? Uhum. E existe forma com dieta, com cuidados médicos, com exercícios físicos, de reverter essas classificações, fazendo com que esse idoso deixe de ser um idoso frágil, caminhando de volta para um idoso em risco de fragilização e até mesmo voltando a ser um idoso robusto com essas questões de cuidado, entendeu? Uhum. E, Por que que eu lembrei disso? Desculpa, porque sim, lógico. veio, veio O na minha, tempo é na minha todo teu. cabeça O que você quiser aqui passar de informação pra gente, melhor. que a gente estava falando da coisa do social, e aí veio na minha cabeça o conceito de definição de fragilidade, que tem muito a ver com a diminuição da nossa capacidade de reagir às agressões biopsicossociais do sistema.
Nós somos agredidos o dia inteiro por questões biológicas, psicológicas e sociais. E o idoso ele perde um pouquinho a capacidade de reação, entendeu? Para voltar para a nossa homeostase. Então, isso é natural, né? Uhum. A gente tem que manter um pouquinho disso para não ficar frágil. Existem estratégias para isso, para a gente permanecer como idoso robusto. Isso seria o ideal, né? Entendi. E para você conhecer tudo que você está falando aqui para mim, você fez alguma especialização para atendimento dessa faixa etária? Especialização, não, você acredita? Porque, por exemplo, eu fiz o curso de educação física, eu fiz 4 especializações na área do treinamento esportivo e um mestrado, né, para estudar exercícios físicos online. Mas ao longo da vida eu estudei muito. Sempre fiz cursos, eu dou palestras em congressos, eu estudo por minha conta artigos, então hoje eu sou palestrante também. Ah, então você é um Porque a vida me, pesquisador, né? a vida me colocou a necessidade de buscar informações a respeito disso. Porque no Uhum. início a síndrome do impostor bateu, né? Poxa, será que eu tenho competência para trabalhar com idoso? Porque eu sou treinador de esporte, educação física. Então havia uma coisa obscura e desconhecida que eu tive que ir em cima e comecei a frequentar congressos, cursos e vi que, poxa, então é isso. É isso. Então você fica ali naquela coisa de buscar as informações corretas, né? Uhum. Isso mesmo. A coisa da especialização é muito isso. Perfeito. Poxa, Nicolas, eu tenho certeza que o pessoal aqui adorou esse nosso bate-papo. Para quem, por acaso, ainda não te viu nas redes sociais, qual que é o teu Insta? Pode falar pra gente aqui. Ô, Cintia, obrigado. Prazer o meu estar aqui no Papo de Idade. O meu Instagram, para quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho, é o personal.dos.avós. Personal dos avós, né? Vai ser um prazer poder ter vocês lá interagindo com o perfil e acompanhando os vídeos com a vovó Zilda. A vovó Zilda, gente, é um sucesso. Se você não conhece, você está perdendo, mas eu tenho certeza que agora você vai acompanhar. Quero te agradecer de montão a tua disponibilidade, você abrir uma agenda aqui pra gente e quando tiver aqui por São Paulo, dá uma passada em Taubaté e vem tomar um café com a gente. Prazer, Taubaté, é bacana, vai ser um prazer conhecer. Obrigado, Cintia, obrigado a todos da técnica e do Papo de Idade também, um prazer. E depois que a gente tiver com o podcast publicado, vamos compartilhar, comentar aí, viu, pessoal? Compartilha nos grupos. Isso. A entrevista completa fica no nosso YouTube, Papo de Idade. E aqui no Instagram, ao longo da semana, depois a gente vai subindo vários recortes, né, dos nossos temas principais aqui, mas você tem que se inscrever para a gente poder fazer ao vivo. Para eu poder fazer ao vivo, eu tenho que ter um número de seguidores. Então, eu conto com você. Nicolas, muitíssimo obrigada. Um beijo na vovó Zilda e um abraço para você. Obrigada. Obrigado, Cintia. Um beijão para você também. Um beijo para você, de Mineiro. Isso. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Economia prateada, longevidade no olhar.